E aí pessoal, meu nome é Vitor Caminha e hoje a gente vai falar sobre margem de contribuição e markup, que são dois conceitos essenciais para quem deseja maximizar aí os seus lucros e alavancar as suas vendas. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba todas as nossas atualizações, beleza? O que é margem de contribuição? A margem de contribuição é um conceito que ajuda a gente a entender quanto que cada produto vendido contribui, por isso que ela tem esse nome, né, margem de contribuição. Então, quanto que cada produto vendido contribui para cobrir os gastos fixos da empresa e gerar lucro. Ela é a diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis. Eu vou deixar passando aqui no card, aqui em cima, um vídeo que explica essa diferença entre os gastos fixos e gastos variáveis, que normalmente gera confusão aí na galera. Então, se você não sabe o que é, dá uma assistida no vídeo que passou aqui, beleza? Então, por exemplo, imagine que você venda camisetas por R$50 cada camiseta. Se os gastos variáveis como a matéria-prima, mão de obra, eles somam R$30, a sua margem de contribuição ela é de R$20 por camiseta, tá? Esse conceito ele é importante, pois ele mostra pra gente se o preço de venda de um determinado produto é suficiente para gerar lucro e cobrir todos os gastos que estão envolvidos ali, sejam eles fixos ou variáveis. Tudo vai depender do tipo de análise que você vai estar fazendo, tá certo? Para calcular a margem de contribuição, basta você usar a seguinte fórmula. Agora vai ficar pesado, hein? Preço de venda menos gastos variáveis. Complicou, né? Vocês viram que é simples, né? É preço de venda menos gastos variáveis é igual a margem de contribuição. O segredo está em você entender o que são os gastos variáveis, tá certo? Então, os gastos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida, né? Então, quanto mais você produz, quando você tem produção, quando você tem venda, você tem a produção, você tem esses gastos, né? E tem os gastos fixos que, independente de você vender, você vai ter aqueles gastos de qualquer jeito. E o preço de venda é o preço que você vende lá o seu produto, tá certo? Então vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina uma padaria aí que vende pães por R$1,50 cada pãozinho. Os gastos variáveis como a farinha, energia elétrica e tudo mais, eles somam 90 centavos por pãozinho. A margem de contribuição nesse caso vai ser igual a R$1,50, que é o preço de venda do pãozinho, menos 90 centavos dos gastos variáveis. Então a margem de contribuição nesse caso aqui vai ser de 60 centavos e percentualmente ela seria de 40%, que seria 60 centavos da margem de contribuição dividido por R$1,50, que é o preço de venda. Então daria 40% de margem de contribuição. Isso significa que para cada pão vendido, a padaria tem 60 centavos para cobrir os seus gastos fixos e tentar gerar lucro, tá? E o que é um markup? O markup ele é um índice que é aplicado sobre o custo do produto, tá? Sobre o custo do produto, e ele facilita para a gente determinar o nosso preço de venda. Ele vai ajudar a garantir que a empresa consiga cobrir os gastos dela e garantir e obter lucro, tá certo? Desde que ele seja calculado de forma correta, é óbvio. Então, por exemplo, se o custo de um produto lá é de R$10 e o markup dele for de 1,5, o preço de venda desse produto vai ser de R$15, que é 10 vezes 1,5. Esse valor ele deveria garantir que a empresa consiga cobrir os seus custos e ainda obter um lucro, tá? O markup ele é muito útil para ajudar a definir o preço de venda do produto de uma forma mais objetiva, levando em consideração a realidade financeira da empresa e o mercado que a empresa está atuando. Legal, Vitor, mas como que calcula esse tal de markup? Para calcular o markup, você vai precisar conhecer o custo do produto, o percentual de gastos variáveis que estão envolvidos nas vendas que você faz,
a média percentual dos seus gastos fixos. Então percebam que saber a diferença entre gasto variável e gasto fixo aqui é fundamental para o cálculo do markup. E você também precisa saber qual que é a margem de lucro que você deseja, tá? E aí, de acordo com a fórmula aqui, você vai perceber que quanto maior for essa margem, mais alto vai ser o seu markup. E a fórmula é a seguinte: o markup ele é igual a 1 dividido por 100% menos os gastos variáveis mais os gastos fixos mais a margem de lucro. Eu vou deixar a fórmula passando aqui para você ficar um pouco mais fácil. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que você queira vender uma camiseta aí, né? E o custo de produção dessa camiseta é de R$20 e você quer obter uma margem de lucro de 20% sobre todas as suas vendas. Os seus gastos variáveis eles são 4% de impostos, 1% de comissão, 6% da taxa de maquininha de cartão, 7% de frete e tudo isso somado dá 18%. Você fez uma análise lá dos seus gastos fixos do último ano e você descobriu que eles representam em média 15% do seu faturamento. Agora a gente já tem os percentuais e é só aplicar a fórmula, que eu vou deixar também passando aqui embaixo, tá? Então o markup ele vai ser 1 dividido por 100% menos 18% dos gastos variáveis, 15% dos gastos fixos e 20% da margem de lucro. Então ele ficaria 1 dividido por 100% menos 53%, que é a soma de todos esses gastos que tinha ali. E ele vai ser no final, então, 1 dividido por 47% ou 0,47, que vai dar 2,13. Com esse índice, você consegue agora descobrir por quanto que precisa vender cada camiseta para cobrir todos os seus gastos e ainda conseguir uma margem de lucratividade de 20%. Basta você multiplicar o custo da camiseta, que é R$20, por 2,13, que foi o markup que você encontrou. E você vai chegar à conclusão que para vender a camiseta e ter lucro, você precisa vender ela por pelo menos R$ 42,60. E aqui vale ressaltar que eu estou dando um exemplo simples, mas que isso pode se complicar um pouco caso você tenha um mix maior de produtos, tá? A margem de contribuição e o markup eles estão relacionados, mas eles são conceitos diferentes. Enquanto a margem de contribuição ela vai mostrar quanto cada produto contribui ali para cobrir os gastos fixos e gerar lucro, o markup ele ajuda a definir o preço de venda com base no custo do produto e na margem que se deseja de lucro que se deseja obter, tá? Ambos os conceitos eles são importantes para fazer uma gestão financeira do negócio e eles devem ser utilizados em conjunto para garantir preços competitivos e rentáveis. Então, um primeiro passo seria você analisar a margem de contribuição de cada produto que você vende e, posteriormente, você comparar o seu preço de venda atual com o preço de venda calculado conforme essa fórmula aí do markup, tá certo? Então, por exemplo, ao usar o markup para definir o preço de venda de um produto, você também vai estar impactando a margem de contribuição. Se o preço de venda ele for muito alto, a margem de contribuição ela tende a ser maior. Mas talvez as suas vendas em quantidade, o volume de vendas, eles diminuam porque você aumentou o preço. Por outro lado, se o preço de venda ele for muito baixo, a margem de contribuição ela pode não ser suficiente para cobrir lá os seus gastos fixos e gerar o lucro que você espera. Existem várias estratégias que você pode aplicar para aumentar aí a sua margem de contribuição e o seu markup e dessa maneira você acabar maximizando aí os seus lucros. Como por exemplo, reduzir os seus custos variáveis, porque quando você reduz o seu custo de produção, você aumenta, e aqui eu estou falando de custo, tá? O custo é um tipo de gasto. Se você viu o vídeo lá, você vai saber. Você aumenta a sua margem de contribuição e, consequentemente, você aumenta o lucro. Isso pode ser feito através de negociação com fornecedores, melhoria nos processos de produção e algumas outras ações. E você também pode atuar na diminuição dos gastos variáveis como um todo, como negociação de percentual da taxinha de maquininha de cartão, etc. Você também pode aumentar o preço de venda. Quando você aumenta o preço de venda, a margem de contribuição ela também aumenta, mas você tem que ter cuidado para não afastar os clientes que você já tem
por causa de ter preços muito altos. Então você precisa realizar uma pesquisa de mercado e avaliar qual que é a percepção de valor, e não de preço, de valor que o seu produto tem para o seu cliente. E aí você tenta encontrar um equilíbrio aí para que você consiga satisfazer os seus clientes e ainda ter o preço ideal de produto. Você também pode desenvolver produtos que tenham uma maior margem ou um markup maior, porque normalmente quando você cria produtos com custos mais baixos ou com maior valor agregado para o seu cliente, você pode aumentar essa margem de contribuição e consequentemente também um markup, tá? Isso permite vender produtos com preços mais competitivos e ainda obter lucro. Oferecer uma variedade de produtos com diferentes margens de contribuição e markups permite equilibrar o desempenho financeiro do negócio. Assim, os produtos com margens menores, eles podem ser compensados por outros produtos com margens maiores, mas nem tudo são flores. E existem alguns erros que são comuns aí ao utilizar a margem de contribuição e o markup. Como, por exemplo, ignorar os gastos variáveis que a gente comentou aqui. Então você precisa se certificar de que você está considerando todos os gastos variáveis no cálculo ali da sua margem de contribuição e também lá do seu markup. Gastos como frete, comissões, embalagens, eles têm que ser incluídos nessa conta, porque se você não incluir, você vai estar dando um tiro no próprio pé. Também é um erro comum usar somente o markup para definir os preços. E o markup ele é útil, muito útil, como você viu aqui, mas ele não deve ser o único critério para definir o preço de venda. Você também precisa considerar a margem de contribuição de cada produto e a concorrência do mercado. É um conjunto de coisas. Você não pode nem só fazer seu preço baseado na concorrência e nem só fazer baseado no markup. Também confiar na sua intuição, embora a experiência e a intuição elas sejam importantes, é fundamental você basear as suas decisões em dados e informações concretas. Então, utilize a margem de contribuição e o markup como ferramentas para fundamentar as suas escolhas. E o que o pessoal também costuma esquecer aí é de avaliar o desempenho, né, do seu negócio. Então, monitore regularmente a margem de contribuição e o markup para que você garanta dessa forma que os seus produtos eles estão continuamente gerando lucro. E aí você faz ajustes, se for necessário, para se adaptar a eventuais mudanças aí no mercado ou na demanda, tá certo? Então, concluindo, a margem de contribuição e o markup eles são conceitos fundamentais para a gestão financeira do negócio. E quando você entende eles e sabe como aplicar eles de maneira eficaz no seu negócio, você pode tomar decisões mais embasadas e dessa forma você consegue maximizar os seus lucros. E antes de finalizar aqui, eu queria mencionar algumas ferramentas, alguns recursos aí que podem ser úteis e podem te ajudar a calcular e a gerenciar a margem de contribuição e o markup do seu negócio. Começando pelo mais óbvio, né? Que são as planilhas financeiras. Então, você pode criar aí planilhas no próprio Excel e utilizar essas planilhas financeiras que vão ser uma excelente maneira de você manter o seu controle de custos, de preços e de lucros. Tem planilhas prontas aí, tem várias opções já disponíveis, né? Desde planilhas de Excel e aplicativos de gestão financeira também, tá? Também existem os softwares de gestão empresarial, como os ERPs, que podem te ajudar a calcular automaticamente a margem de contribuição e o markup, além de oferecer outras funcionalidades que são úteis demais para fazer o controle e a gestão do seu negócio. Agora, se você não se sente confiante para lidar com esses conceitos, né? Acha que é muito complexo, acha que não é capaz de fazer isso daí sozinho, você pode considerar também contratar um consultor financeiro ou um contador para te ajudar a otimizar essa sua estratégia de preços e garantir que o seu negócio ele seja rentável. E com isso, eu aqui posso te ajudar prestando consultoria, se você tem interesse em saber como a minha consultoria funciona para ajudar você a maximizar o seu lucro, atuando com markup e margem de contribuição também, né? Uma das coisas.
me manda uma mensagem, pode ser aqui no YouTube, pode ser também lá no meu Instagram. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Me manda uma mensagem por direct lá e a gente pode discutir aí quais são as melhores estratégias para o seu negócio personalizadamente, beleza? E também, não deixa de realizar cursos, de aprender, de sempre estar buscando conhecimento, workshops. Você precisa investir em capacitação e é através desses cursos e workshops sobre finanças empresariais e gestão que você vai conseguir entender melhor esses conceitos e aplicar isso no seu negócio. Então, além de aprender sobre margem de contribuição e markup, você também pode adquirir conhecimentos valiosíssimos sobre outros aspectos, que são vários, sobre a administração de um negócio. E lembre-se, a chave para o sucesso financeiro do seu negócio está em entender e aplicar efetivamente os conceitos de margem de contribuição e markup. Com as ferramentas e recursos certos, você vai estar no caminho certo para maximizar os seus lucros e alcançar o crescimento que você tanto sonha para o seu negócio. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Semanalmente eu posto os vídeos aqui com conteúdo diferente aqui no YouTube, tá legal? Obrigado por ficar até aqui comigo. Se você gostou do conteúdo, por favor, dê um like, compartilhe aí com seus amigos empresários e gestores e deixe um comentário com as suas dúvidas ou sugestões. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.